O Luiz Gabriel, o Jô, Augusto Prates, talvez o nome mais importante dos físicos, dos cientistas, mas principalmente do físico, né? da física. Quer dizer, um cidadão que, meu Deus do céu, a cabeça dele era totalmente voltada para as ciências exatas. Era o famoso Albert Einstein. E Albert Einstein, ele era ele era tão especial, ele era tão inteligente, o QI dele era tão fantástico que ele se imortalizou para sempre no mundo da ciência. Né? E é uma coisa interessante porque Albert Einstein, ele, em agosto de 1932, ele escreveu na Alemanha um texto. Sim. Que ele chamou de Meu Credo. Então ele delineava nesse texto as suas ideologias políticas na Alemanha. E o original foi escrito à mão, em alemão, por ele. Ele entregou um arquiteto da sua casa de verão. E naquele mesmo ano, em 1932, o Einstein leu esse credo dele em voz alta e gravou para a Liga Alemã de Direitos Humanos. Dizem que tem aparentemente 10 dessas gravações originais em disco, em vinil, né, que se chama, né? E tem traduções sobre o credo de Albert Einstein, que era judeu e viveu na Alemanha, né? Olha, é praticamente desnecessário dizer, mas Einstein era um homem fascinante. Para vocês terem noção, ele deixou 80 mil documentos que estão sendo digitalizados, etc. Ele era uma coisa extraordinária, né? Mas tem um dos destaques, é uma carta dele para Marie Curie, em 1911, no qual ele diz, muito simplesmente, para a colega dele, ignorar os inimigos. Esse era um dos credos dele, ignore os inimigos, né? E ele dizia o seguinte nessas cartas: o meu credo é uma bênção especial pertencer entre aqueles que podem dedicar as suas melhores energias para a contemplação e a exploração de coisas objetivas e atemporais. Sou muito feliz, eu sou muito grato por ter recebido essa bênção que dá um grande grau de independência em relação ao destino pessoal de alguém e a atitude dos seus contemporâneos. No entanto, essa independência não deve nos habituar à consciência dos deveres que constantemente nos prendem ao passado, nos prendem ao presente e nos prendem ao futuro, aliás, da humanidade em geral. Nossa situação na Terra parece estranha. Cada um de nós aparece aqui involuntariamente e sem ser convidado para uma estadia curta, sem saber o porquê e para quê. Em nossa vida diária, nós sentimos apenas que o homem está aqui para o bem dos outros, para aqueles a quem amamos, e por muitos outros seres cujo destino está ligado com o nosso. Muitas vezes me perturba a ideia de que minha vida é baseada em grande parte no trabalho dos meus companheiros seres humanos. E eu estou ciente da minha grande dívida para com eles. Eu não acredito. Eu não acredito no livre-arbítrio. Palavras de Schopenhauer: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Muito bem, essas palavras acompanharam Albert Einstein ao longo da vida dele e o reconciliaram com as ações dos outros, mesmo que essas ações fossem dolorosas. E ele dizia, porque ele era contra, né, a crença no livre-arbítrio, Einstein dizia que esta consciência da falta de livre-arbítrio o impedia de levar a ele mesmo e a todos os colegas cientistas dele muito a sério como indivíduos de ação e decisão. Ele disse uma vez o seguinte: eu nunca cobicei riqueza e luxo, e até mesmo os desprezo de certa forma. Minha paixão pela justiça social muitas vezes me levou a um conflito com as pessoas, assim como a minha aversão a qualquer obrigação e dependência que eu não considero absolutamente necessárias. Eu tenho um grande respeito pelo indivíduo e uma aversão insuperável pela violência e o fanatismo. Olha só, e uma aversão
insuperável pela violência e pelo fanatismo. Eu acho que essa frase ela é muito interessante. Eu tenho um grande respeito pelo indivíduo e uma aversão insuperável pela violência e pelo fanatismo. Interessante, né? Todos esses motivos me fizeram um pacifista apaixonado e antimilitarista. Sou contra qualquer chauvinismo, mesmo sob o disfarce de mero patriotismo. Privilégios com base na posição e propriedade sempre me pareceram injustos, perniciosos, assim como qualquer culto exagerado à personalidade. Eu sou um adepto do ideal da democracia, embora eu saiba bem as fraquezas da forma democrática de governo. A igualdade social e a proteção econômica do indivíduo sempre me pareceram os objetivos comuns, importantes do Estado. Embora eu seja um solitário típico na vida diária, a minha consciência de pertencer à comunidade invisível daqueles que lutam pela verdade, pela beleza, pela justiça, me impede de me sentir isolado. A experiência mais bela e mais profunda que um homem pode ter é o sentido do mistério. É o princípio fundamental da religião, bem como de todo esforço sério na arte e na ciência. Aquele que nunca teve essa experiência, parece-me que se não está morto, então está pelo menos cego. Perceber que por trás de tudo que pode ser experimentado há uma coisa que a nossa mente não pode compreender, cuja beleza e magnificência nos alcança apenas indiretamente. Isto se chama religiosidade. E nesse sentido, aí eu me torno religioso. Para mim, basta questionar esses segredos e tentar humildemente entender com a minha mente uma mera imagem da estrutura elevada de tudo o que existe. Esse homem, evidentemente, era ateu. Né? É ateu. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Agora, essas frases, esses pensamentos, são extraordinários. Extraordinário mesmo. De uma beleza, de uma profundidade. Né? Você já reparou, Átila? A gente sempre fala sobre, claro, é um programa religioso, a contribuição dos ateus para a humanidade, não só na ciência, mas as frases que eles deixaram, os pensamentos. As lições, e principalmente o comportamento. Sim. O comportamento deles, os exemplos dele. Charles Chaplin é um exemplo. Charles Chaplin. Então, e por que a gente está abordando isso, pessoal? Por uma razão muito simples. Porque isso vem assim, consolidar a nossa convicção de que não existe uma verdade absoluta. Com certeza. Nem o espiritismo, nem os cristãos evangélicos, nem os católicos, nem os muçulmanos. Por exemplo, um homem desse, para os muçulmanos, é um herege. Exato. Para os evangélicos, deve ser amaldiçoado pelo demônio, porque não acredita em Jesus, não acredita em Deus. Não é isso? Para os católicos também, é evidente, né? Um pecador. Mas um homem extraordinário que escreve, que deixa assim várias e várias cartas como essas. Então o que eu quero poder é isso só. Não existe verdade absoluta. Não existe. Não existe. Frases tão bonitas que as religiões deveriam inseri-la. Pois é, mas quando você pega os tais livros sagrados, fica tudo complicado. Fica. Porque as pessoas partem do pressuposto que o que está ali escrito é a verdade absoluta. Aí fica difícil. São muitos pecados, né? E tome pecado, né? E muita crueldade. Um Deus cruel. Senhora, é um Deus pela madrugada. Demais. O Deus é mau igual um pica-pau. Sim, que fez um ser, porque se ele é o Senhor do universo, fez um ser amaldiçoado que nos induz a fazer coisas ruins o tempo todo, que tem um poder tão grande quanto o dele. Eu fico absurdo. No Alcorão está escrito que os infiéis têm que ser decapitados. Sim, está acontecendo isso na atualidade. Nossa, de maluco, né? Infelizmente. Ok, amigos, vem aí o segundo bloco com Jô Castro Neves e Augusto Prati.